E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E você está pensando em comprar um SSD de alto desempenho? Então vem comigo nesse vídeo para a gente conhecer o Kingston Fury Renegade. Atualmente, instalar um SSD no computador é praticamente obrigatório, pelo menos como unidade de armazenamento primária. Mas SSD não é tudo igual, existem modelos desde bem baratos de entrada até modelos de alto desempenho que são bem mais caros. Há algum tempo eu postei um vídeo analisando um SSD NVMe de baixo custo, o Kingston NV1. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Kingston Fury Renegade, que pode ser classificado como um SSD topo de linha. Isso porque esse modelo utiliza interface PCI Express 4.0, que é o padrão mais rápido disponível atualmente para SSDs. No vídeo sobre o NV1 que você pode conferir aqui, eu explico melhor sobre as características dos SSDs, então dá uma olhadinha lá se você tiver dúvidas sobre esses termos. O Kingston Fury Renegade, como eu falei, usa interface PCI Express 4.0 X4 e o formato M.2 2280. Ele está disponível em capacidades de 500 GB até 4 TB. O modelo que a Kingston me enviou para testar é o de 2 TB, ou melhor, de 2000 GB. Nesse modelo, a velocidade de leitura nominal é de 7.300 MB por segundo e a de escrita nominal de 7.000 MB por segundo. O TBW, que é a quantidade máxima de dados que podem ser gravados no SSD até ele poder começar a ter problemas de desgaste, é de 2 petabytes, ou seja, de 2.000 terabytes nesse modelo. Esse é um valor bem alto e que é uma das vantagens de um SSD topo de linha. Agora vamos dar uma olhadinha no Fury Renegade. Ele vem numa embalagem tipo cartela, onde o SSD fica visível. Segundo a Kingston, além de PCs e notebooks voltados para jogos, ele também é recomendado para instalação no PlayStation 5. Retirando o SSD da cartela, temos uma visão geral dele. Como o formato é o M.2 2280, ele tem 22 mm de largura e 80 mm de comprimento. Há componentes dos dois lados do SSD e na parte superior há uma etiqueta metalizada que ajuda na dissipação do calor. Do lado de baixo há outra etiqueta, essa com informações sobre o modelo. Do lado de cima, removendo a etiqueta, a gente vê o chip controlador, 4 chips de memória flash e um chip de memória cache. Removendo a etiqueta do lado de baixo, nós temos mais 4 chips de memória flash e um segundo chip de memória cache. O chip controlador é o FISON PS5018-E18, que é um controlador voltado para SSDs NVMe topo de linha. Os dois chips de memória cache são DDR4 e rodam a 1600 MHz. Os chips têm a marcação D5116AN9CXGRK de 1 GB cada, totalizando 2 GB de memória cache. Os chips de memória flash NAND têm a marcação da Kingston, mas são na verdade chips Micron B47RN28A. Esses chips estão entre os mais rápidos disponíveis atualmente, sendo do tipo TLC e cada um deles tendo 4 dies e 176 camadas ativas. Bom, agora vamos ver o desempenho do Kingston Fury Renegade. Para medir o desempenho, eu instalei o SSD na minha bancada de testes e rodei o programa Crystal Disk Mark 8 no modo otimizado para SSDs. Primeiro rodei os testes com um arquivo de 1 GB e depois com um arquivo de 64 GB para verificar se o desempenho se mantém o mesmo com uma grande quantidade de dados. Você confere a configuração da bancada de testes nessa tela. Para a gente ter um comparativo, eu rodei os mesmos testes em outros 3 SSDs diferentes. Um deles foi o Seagate FireCuda 530 de 1 TB, que você pode conferir nesse videozinho aqui no card. Esse modelo também usa interface PCI Express 4.0. Além disso, eu incluí 2 SSDs que usam interface PCI Express 3.0 e que atualmente podem ser considerados modelos intermediários. Um deles foi o FireCuda 510 de 2 TB e o outro foi o WD Black de 1 TB. Então vamos primeiro aos testes com 1 GB de dados. Um detalhe, os testes simulam diferentes profundidades de fila e número de threads, ou seja, número de atividades funcionando ao mesmo tempo. Isso simula o uso do SSD por mais de um programa ao mesmo tempo. Na leitura sequencial com profundidade de fila igual a 8 e uma thread, o Fury Renegade atingiu uma velocidade um pouco inferior à do concorrente. Já na escrita sequencial com a mesma configuração, ele foi bem mais rápido, ficando bem próximo da velocidade nominal. Na leitura sequencial com profundidade de fila 32 e uma thread, ele também ficou com cerca de 6,9 GB por segundo. Na escrita sequencial com essa configuração, ele foi o mais rápido de todos.
Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, profundidade de fila 32 e 16 threads, o Fury Renegade foi mais rápido do que o FireCUDA. Na escrita aleatória com essa configuração, houve um empate técnico entre os dois modelos topo de linha. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila 1 e uma thread, o Fury Renegade alcançou 57 MB por segundo, o que é uma excelente taxa, porém abaixo da alcançada pelo Seagate. E na escrita aleatória com essa configuração, houve um empate técnico. Agora vamos aos testes com um arquivo de 64 GB. Na leitura sequencial, o Fury Renegade alcançou um valor relativamente baixo, de cerca de 3.000 MB por segundo. Porém, na escrita sequencial, ele foi o mais rápido de todos, alcançando quase 7 GB por segundo. No teste de leitura sequencial com fila de 32, a velocidade ficou em torno de 6,7 GB por segundo. E no teste de escrita sequencial com essa mesma configuração, o Fury Renegade ficou em empate técnico com o concorrente. No teste de leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila de 32 e 16 threads, o Fury Renegade foi 13% mais rápido do que o concorrente. Na escrita com essa mesma configuração, ele também foi o mais rápido. Já na leitura aleatória com apenas uma thread e fila com um comando, ambos os modelos topo de linha obtiveram o mesmo resultado. E no teste de escrita com essa configuração, também os dois ficaram empatados. Outro teste que eu fiz foi o de temperatura, gravando uma grande quantidade de dados e medindo a temperatura no sensor do próprio SSD com o programa HW Monitor. Nesse teste, com o dissipador da placa-mãe instalado e com temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o SSD atingiu uma temperatura máxima de 72 graus Celsius no sensor. Ou seja, como todo SSD de alto desempenho, ele esquenta bastante quando está em operação pesada, principalmente de gravação. Portanto, se sua placa-mãe tiver um slot M.2 com dissipador, é altamente recomendável instalar esse dissipador. Então, qual a minha conclusão sobre o SSD Kingston Fury Renegade de 2 TB? Em primeiro lugar, a conclusão é que esse realmente é um dos SSDs mais rápidos do mercado. Em comparação com um dos principais concorrentes, ele foi mais rápido em alguns testes, mais lento em outros e empatou nos restantes. Vale citar que ele se destacou principalmente nos testes de escrita de dados. Ou seja, claramente é um SSD voltado a entusiastas e pessoas que precisam de alto desempenho. Mas também é interessante citar uma das principais características desse SSD, a durabilidade. E isso tem a ver com o espaço disponível no SSD. No modelo que eu testei, o espaço total que existe nas memórias flash é de 2.048 GB, mas ele tem 2.000 GB de espaço disponível para o usuário. Essa diferença de 48 GB é chamada de overprovisioning, ou seja, é um espaço disponível para processos internos do SSD, como coleta de lixo e substituição de células. Isso aumenta a segurança e a longevidade desse SSD. Esses processos podem aumentar um pouco o desempenho de escrita do modelo, porque mantém mais células limpas a cada momento, mas também pode reduzir um pouquinho o desempenho de leitura. Por conta desse recurso, o TBW do Fury Renegade no modelo de 2 TB é de 2 petabytes, ou seja, é um TBW de 2.000 terabytes. Esse TBW é bem alto e isso significa que esse SSD promete uma boa durabilidade, mesmo quando submetido a uma carga de trabalho alta. Como todo produto topo de linha no Brasil, o grande ponto negativo do Fury Renegade é o preço. Para você ter uma ideia, esse modelo de 2 TB no Brasil custa mais de R$4.000. Pelo menos esse é o preço no momento em que eu gravo esse vídeo. Um SSD de entrada, como o Kingston NV1, por exemplo, de mesma capacidade, custa cerca de 3 vezes menos. Mas isso até faz sentido, considerando que o Fury Renegade é cerca de 3 vezes mais rápido e tem uma durabilidade 4 vezes maior. Assim, se você está procurando um SSD com alta velocidade, alta capacidade e alta durabilidade, e não se importa de desembolsar um valor a mais, o Kingston Fury Renegade é uma excelente opção. Um SSD realmente top. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, clica aí no like. Se não gostou, clica no dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E valeu!